A paz do Senhor, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, vocês que já nos acompanham ou vocês que estão chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando nesse terceiro trimestre aqui pela classe dos adultos a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, que tem como tema A Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, amém? Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 3, lembrando aos irmãos que as duas lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada A Igreja dos Gentios. Esta lição de número 3, para a data do dia 19 de julho de 2026, ela tem como tema a graça que alcança todas as nações. Nós estaremos estudando no decorrer dessa lição até o significado desta palavra graça, a graça de Deus na nossa vida, né? Nós temos como texto áureo Efésios capítulo 2, no verso de número 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, amém? A nossa verdade prática, ela diz assim: é pela graça que somos alcançados, perdoados e reconciliados com Deus. Na lição anterior, nós falamos sobre o plano. Que plano? O plano da salvação. Deus, ele elaborou o plano, Jesus Cristo executou o plano e o Espírito Santo continua convencendo deste plano. Mateus capítulo de número 6, no verso 14, vem nos dizendo assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Este versículo está logo ali, dentro, melhor dizendo aqui, do Pai Nosso que Jesus Cristo nos ensinou a estarmos orando, amém? Então, é pela graça que somos alcançados, não somos merecedores, mas a graça de Jesus Cristo, ela nos alcançou e ela nos perdoa e nos reconcilia com Deus, amém? A nossa leitura bíblica em classe para a lição de hoje está lá em Atos capítulo 15, do versículo 1 ao 5, depois o versículo 28 e 29 e depois o 36 até o 39. Diz assim o verso de número 1, então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circundardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O verso 2 diz assim, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. O verso de número 3 vem dizendo: e eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. O verso de número 4 vem dizendo: quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. O verso de número 5 nos traz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Aí o verso 28 nos traz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que coisas? Verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, bem vos vá. O verso 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. O verso 37. E Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. O verso 39 diz assim: e tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro.
Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela já nos diz, né, o que estaremos estudando, né? Houve ali uma contenda do povo ali, dos fariseus ali, em relação se deveria se seguir a lei de Moisés ou não em relação à circuncidão. Então foi criado o concílio que nós estaremos estudando e diante, né, e dentro, pautado na palavra do Senhor, né, chegamos à conclusão, chegaram à conclusão, e é o que nós vivemos hoje, é pela graça que nós somos salvos. Então, temos 3 objetivos para estarmos estudando esse contexto todo. O primeiro, analisar como a graça sustenta a unidade da igreja, lá em Atos capítulo 15, né? O segundo objetivo, examinar biblicamente a salvação pela graça como oferta universal em Cristo. E o terceiro objetivo, incentivar a buscar constante o trono da graça. Para isso, estaremos tendo aqui como parte motivacional para a nossa lição de hoje, que ao nós compreendermos a salvação como dom divino, isso fortalece a nossa convicção bíblica, faz-nos crescer em unidade cristã e aprendemos a viver com fé, com humildade, com gratidão e com compromisso diário diante de Deus. Amém? Nós temos 3 tópicos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro tópico nós vamos estudar quando a graça preserva a unidade da igreja. O segundo tópico nós estaremos estudando um presente de salvação para todos, né? Nós vamos ver aqui que esta palavra graça, né, ela significa, né, presente, favor, né, e merecido. No terceiro tópico, vamos aprender sobre crescendo na graça. Cada tópico, como os irmãos sabem, né, ou aqueles que estão chegando agora, são compostos pelos seus subtópicos. E temos como palavra-chave para a lição de hoje, não poderia ser outra, né, a não ser graça. Amém? A parte de introdução da nossa lição, ela vem dizendo assim, ó: surgiu uma controvérsia que ameaçava a unidade da fé. Qual foi a controvérsia? Nós já citamos aqui, ó. A salvação estaria condicionada à observância da lei de Moisés? Uma pergunta. Cristãos oriundos do farisaísmo passaram a exigir a circuncisão dos gentios convertidos. Daí, ó, diante desta crise, a igreja buscou discernimento espiritual e fidelidade às Escrituras, culminando numa decisão importante no Concílio de Jerusalém, que mostrou que a graça que pela graça de Deus, né, nós somos salvos, e ela alcança todas as nações. Tito, capítulo 2, no versículo 11, Paulo escreve assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Amém? Então aqui já podemos partir para os tópicos, né, onde estaremos adentrando mais aos conteúdos. Ó. Quando a graça preserva a unidade da igreja, é o nosso primeiro tópico, que tem como primeiro subtópico o Concílio de Jerusalém. Aqui, ó, realizado entre 48 e 50 depois de Cristo, o concílio reuniu apóstolos, presbíteros e a igreja para tratar da controvérsia levantada pelos judaizantes, que defendiam a circuncisão como requisito para a salvação. Contudo, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, do verso 25 ao verso de número 29. Ó. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, do espírito,
não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Paulo nos ensinando aqui que a circuncisão, ela é hoje, nos dada através, do coração, não através mais daquela cirurgia que é feita, que era feita ali, que eles eram circuncidados. Então, nós temos que estar pautados, na palavra do Senhor. E ainda podemos trazer aqui, que sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, sempre a direção do Espírito Santo, a igreja reconheceu que a salvação alcança todas as nações pela graça. E como nós citamos aqui, vamos continuar falando, a graça é um presente, é um favor, imerecido da parte do nosso Deus. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos o relatório de Pedro. Aqui, Pedro mostra que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei. Ou seja, irmãos, Pedro, ele questiona a imposição do jugo da lei e afirma que todos são salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 15, verso de número 11 vem dizendo: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Ainda podemos trazer aqui, elencar aqui, e trazer um pensamento muito importante para este subtópico. Deus nos purifica os nossos corações através da nossa fé. É pela graça que nós somos salvos. As obras são importantes, por quê? Porque se você tem graça, você faz obra. Agora, não é pelas obras que nós somos salvos, É pela graça, pela bondade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós somos alcançados. O terceiro subtópico que ele vem trazendo, o relatório de Paulo e Barnabé. Aqui, Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e de prodígios. Atos capítulo 4, no verso de número 30, vem dizendo: enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus Cristo. Amém? Aqui ainda podemos trazer que alguns exemplos, milagres como a cegueira do mágico Cipriota, a cura em Listra e o livramento de Paulo testemunham a aprovação divina. Então, os gentios foram salvos pela graça, sem a exigência da lei. Um outro exemplo era o procônsul Sérgio Paulo, que nós estudamos em lições, na lição anterior e também na primeira lição. Ainda podemos trazer uma outra referência bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 12 e o versículo 44 e 48, diz assim, então, como eu acabei de citar aqui os irmãos sobre o procônsul, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. Estudamos também na lição passada. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Hein? No subtópico, irmãos, de número 4, esse tópico ele trouxe 4 subtópicos. O quarto subtópico tem como tema o discurso de Tiago. Aqui, Tiago, o justo irmão do Senhor, é líder respeitado na igreja. Ele vai presidir esse concílio de Jerusalém, com discernimento espiritual. E após ouvir os testemunhos, ele reconhece que Deus visitou os gentios para formar diante dele, dentre eles, um povo para seu nome. E aqui ainda podemos trazer que o concílio decide não impor a lei mosaica aos gentios, recomendando apenas a abstinência de práticas que comprometeriam a comunhão. Como nós já lemos aqui, vamos trazer de novo. Quais práticas que comprometeriam? Idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue, E aqui também, Tiago ele faz menção lá em Amós capítulo 9, do verso 11 ao 12, que diz assim, aquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repartirei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei como nos dias da antiguidade, para que possam
para que possuam o restante de Edom, e todos os gentios são chamados pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Então Tiago vai lá nas escrituras, se fundamenta nesta proposta aqui, né, nesta citação, né, de Amós capítulo 9, verso 11 e verso 12. Isso tudo, irmãos, debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então, o quarto subtópico, ele termina assim, ó: a decisão do concílio revelou que a graça que preserva a unidade da igreja é a mesma que Deus oferece como dom de salvação a todos. O resumo deste tópico diz, ó: o Concílio de Jerusalém confirma a graça como base da unidade cristã. É pela graça que somos salvos, amém? E nós temos a direção do Espírito Santo pautados, assim como nós acabamos de estudar, na palavra do Senhor. Meus irmãos, caminhando para o tópico de número 2, nós temos um presente de salvação para todos. Aqui, o primeiro subtópico nos traz uma pergunta: o que é a graça de Deus? Vamos à resposta. A palavra grega charis significa favor, bondade e dom imerecido, como nós já vimos comentando aqui aos irmãos. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus em salvar o ser humano, não por obras ou méritos, mas por amor e misericórdia. Um texto bem conhecido de todos os irmãos, Efésios capítulo 2, no versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém? E aqui ainda podemos trazer que a lei, ela revela o pecado, mas não salva. Somente a graça concede vida, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, como os irmãos podem estar consultando em Romanos capítulo 5, no versículo de número 20. Então aqui, ó, neste primeiro subtópico, nós já vamos deixar mais uma vez claro aos irmãos que a graça de Deus, ela se apresenta como o único meio para a salvação do ser humano. O único meio para nós chegarmos à nossa salvação, para termos a vida eterna, é pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? O segundo subtópico ele vem trazendo Jesus Cristo como a manifestação da graça. Aqui, irmãos, a graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas ela justifica e também transforma, conduzindo-nos a uma vida santa e piedosa. Ainda podemos dizer, ó, que a morte de Jesus Cristo, substitutiva, e a sua ressurreição garantem redenção, perdão e nova vida para todo aquele que nele crê, né? Primeiro, vamos trazer uma referência aqui em João, capítulo 1, verso 17. E depois também, em segundo referência, quero trazer uma referência em Romanos. João, capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, né? Lá em Romanos, capítulo 3, verso 24, a nossa segunda referência para esse segundo subtópico, diz assim, ó: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, amém? Aqui, caminhando para o terceiro subtópico deste tópico de número 2, nós temos: a graça é para todos os povos, sem exceção. A Bíblia, irmãos, está cheia de exemplos, né, de pessoas que foram alcançadas, né, pessoas que não eram da descendência ali de judeu, né, judias, e elas foram alcançadas, assim como eu e você, amém? Nós podemos trazer Cornélio, né? Podemos trazer vários outros exemplos, né, que foram alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui então, neste terceiro subtópico, para enfatizar o que nós estamos trazendo aqui, ó: em Cristo não há barreiras étnicas, culturais ou religiosas.
todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Olha o que diz em Romanos capítulo 10, verso 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A referência para embasar este comentário. Ainda, essa graça universal deve ser recebida pela fé em Jesus Cristo, o único Salvador. Nós podemos ler uma referência lá em Tito capítulo 3, verso 4 e 7. Tito capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim, mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Ainda aqui, irmãos, para nós enfatizarmos, que só Jesus Cristo salva, só por meio de Jesus Cristo é que podemos alcançar a salvação. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então, para terminarmos este subtópico de número 3, vamos trazer aqui um comentário também aos irmãos. A graça que salva também ensina, também corrige e também nos fortalece. Então, quem foi alcançado por esta maravilhosa graça persevera na fé diante de qualquer dificuldade, de qualquer situação e de qualquer circunstância. Se você está passando um quadro não favorável agora, confie no Senhor, tenha fé, persevere. Você foi alcançado pela graça que é um favor imerecido. O resumo deste tópico de número 2, ele vem trazendo assim, a graça de Deus oferece a salvação a todos por meio de Jesus Cristo. Amém? Caminhando para o tópico de número 3, nós temos o seguinte tema: crescendo na graça. Primeiro subtópico: como nos aproximar do trono da graça. Aqui, o acesso ao trono da graça ocorre com confiança, não fundamentada em méritos humanos, mas na obra redentora de Cristo, que removeu a barreira do pecado. Ainda, além disso, aproximamo-nos com fé viva e reverência, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo de número 10, no versículo 19 ao 20, diz assim, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ainda podemos trazer aqui, irmãos, que o trono da graça, ele é chamado de trono da graça, por quê? Porque dele procede misericórdia, perdão, socorro e poder espiritual. O salmista, no Salmo 51, verso 17, ele diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O porquê nós trouxemos esse verso aqui para os irmãos? Porque esta aproximação nossa do trono da graça exige humildade e coração quebrantado. Temos que chegar até o nosso Deus, pedir a Ele, como diz lá em Hebreus capítulo de número 4, no verso de número 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Nós já trouxemos aqui que Deus age na nossa vida de acordo com a vontade, com o querer dele e no tempo dele. O nosso papel é nos achegarmos ao trono da graça com confiança, esperando ajuda, mas em tempo oportuno. Amém? O subtópico de número 2 diz assim, quando devemos nos achegar ao trono da graça?
Aqui, irmãos, as Escrituras orientam que busquemos a graça em tempo oportuno, como nós já acabamos de ler em Hebreus capítulo 4, no verso 16. E o que isso significa? Significa que o auxílio divino está sempre disponível no momento exato da nossa necessidade. Deus é um Deus o quê? Misericordioso e um Deus bem presente na nossa hora da angústia. Salmo 46, verso 1 diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Terceiro subtópico traz para a gente aqui, o que recebemos ao nos achegarmos ao trono da graça? Aqui, irmãos, ao nos aproximarmos de Deus, recebemos misericórdia, perdão, fortalecimento espiritual e capacitação para viver segundo a sua vontade. Ainda podemos dizer que Deus comunica sua graça por meios espirituais ordenados. Quais são esses meios? A palavra, a pregação do evangelho, a oração, o jejum, a adoração, a plenitude do Espírito Santo e a comunhão à mesa do Senhor. E para terminar este subtópico ainda, toda a vida cristã depende dessa graça, desde a salvação até o crescimento contínuo em Cristo Jesus. 2 de Pedro, capítulo de número 3, verso 18, diz assim, antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Caminhando agora para o resumo deste tópico de número 3, nós temos, crescer na graça é viver dependente de Deus por fé e comunhão, né? Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, nós temos, o Concílio de Jerusalém reafirmou que a salvação é exclusivamente pela graça, e a igreja deve enfrentar desafios doutrinários com fidelidade bíblica, humildade pastoral e plena dependência do Espírito Santo, cumprindo sua missão entre todas as nações. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 4, e essa lição de número 4 terá como tema o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Ora, estaremos agora, novamente citando uma passagem bíblica que é a bênção apostólica, que fala da graça. Olha só, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Salvador, que o amor do nosso Deus o Pai e que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todo o sempre. Você pode dizer um amém?